Boa tarde a todos. E realmente é o que a Roberta colocou. A nossa missão hoje aqui é tentar simplificar a leitura dessa régua de DEP com bastante clareza, com bastante objetividade e ressaltar a importância econômica dessa característica dos que os touros carregam, né, os touros da genética aditiva trazem e o que eles podem fazer de benefício no rebanho, né? O quanto eles podem virar ou não o jogo. Walter, e falando em DEP de crescimento, qual a importância dessa DEP para os sistemas de produção? Olha, existe uma teoria das pessoas que pensam que a DEP de crescimento é muito importante para quem faz terminação. Mas como nós já falamos na habilidade maternal, a habilidade materna traz um bezerro até 210 dias num peso muito bom, né? ou numa performance adequada, e aí vem o desempenho do animal no pós-desmama. Né? E esse desempenho pós-desmama é a moeda de venda da pecuária. Né? Peso, peso e peso. Nós vendemos peso o tempo todo. Então, existem plantéis que vendem touros pautados em peso, X arrobas por touro. Então, é de fundamental importância que a gente entenda o impacto econômico dentro da cadeia produtiva. Cada um dos segmentos da cadeia foca em uma coisa. Indiscutivelmente, a DEP de sobre-ano ela tem um impacto muito grande no crescimento pós-desmama, que é onde a gente vai pegar os recriadores, não é? E onde nós vamos pegar aí os invernistas, o terminador. E como o ciclo da pecuária está se tornando assim muito mais curto que antes, e essa fase de recria com terminação às vezes chega a se confundir. Então não é raro você encontrar plantéis que queiram chegar a 19, 20 arrobas com 24 meses. E aí essas DEPs que nós vamos comentar agora vão fazer toda a diferença. Quais são as DEPs de crescimento dentro da régua de DEP? Onde que o cliente que vai escolher um touro, Roberta, tem que olhar qual a nomenclatura das DEPs dentro de toda a régua para escolher animal para crescimento? O que é importante, que o Walter colocou muito bem, quando nós falamos das características de crescimento, nós estamos falando na nossa moeda, né, Walter? Que é a balança e é arroba o peso que traz o retorno financeiro. Então, quais características dentro da régua de DEP são indicadas para identificar os melhores touros para crescimento, para peso? Pensando no final da cadeia produtiva, no invernista, não só no invernista, mas no produtor de bezerro, e também pensando no final da cadeia, né? Então tá aí, nós temos pré-desmama, peso aos 120 dias de idade. Na desmama, que nós estamos colocando aí com idade próxima aos 7 meses, o peso aos 210 dias, e pós-desmama nós temos as duas características, peso aos 365 e peso aos 450 dias. Cada programa de melhoramento, Cíntia, adota uma nomenclatura diferente para essas características. E um peso diferente também? Pode também ter. Por exemplo, na NCP, nós temos DP 210 para peso ao desmama e DP 450 para peso ao sobre-ano. Qual que é a diferença, Roberta? Você está medindo o efeito direto de crescimento à desmama, e o outro do peso, do efeito direto, aquele que é medido no animal, quando você põe o bezerro na balança. Você está medindo esse efeito de crescimento do peso do bezerro na balança, e depois você acompanha a velocidade dele de crescimento pelo peso ao sobre-ano, que é o peso aos 450. Já o programa da BCZ, o índice da BCZ, ele adota outra nomenclatura, PD, peso a desmama, e PS, que é peso a sobre-ano, que é uma linguagem mais simplista, né? Uma linguagem mais fácil de ser interpretada. No IQG, nós temos a DEP de peso ao desmama, DEP, PD e DEP, PS.
Então, essas características, elas são indicadores, essas DEPs são indicadoras de crescimento do animal. Então, o que nos ajuda? A importância da característica de crescimento, para que ela serve, Valtão? Vamos lá raciocinar para que essas características de crescimento nos ajudam dentro do processo de seleção de um rebanho. Próximo slide, por favor. Voltando a insistir no assunto que a moeda da pecuária de corte é o peso, não é? Essas DEPs, elas mostram, né, o potencial de ganho de peso na vida do animal. Esse ganho de peso, ele tem um impacto econômico absurdo e muito grande. Porque o custo fixo de uma fazenda, ela não altera em função do ganho de peso, ela altera em função da qualidade do animal. Animais submetidos, às vezes, ao mesmo manejo, um animal pode chegar ao sobreano com 350 quilos e o outro com 380. E isso daí a importância de você, na compra, no investimento de material genético, você selecionar aqueles indivíduos realmente de alto desempenho. Ô Walter, o que eu vejo assim, que é o grande diferencial da genética é quando a gente pensa que a genética ela é sempre determinante. Ela determina e o ambiente ele limita. Então, se nós colocarmos dois indivíduos num mesmo ambiente e um com um potencial genético para crescimento maior que o outro, com uma DEP para peso ao sobreano maior que o outro, esse animal, na mesma condição ambiental, ele vai ter maior ganho em peso do que aquele que é inferior geneticamente que ele. Então, qual que é a importância das características de crescimento? E é lógico aquilo que você falou. Elas estão de uma certa forma, elas não nós temos que olhar para dentro de um sistema de produção, principalmente o de cria, pensando num conjunto de características. Mas aqui nós estamos tentando explicar o crescimento de forma isolada. Então, quando nós pensamos no peso a desmama, um bezerro que desmama com 5 arrobas ou com 6 arrobas e um bezerro que desmama com 7 arrobas, qual que é a velocidade de ganho em peso desse bezerro que desmamou com 5, com 6 e com 7 para atingir a maturidade, que é o peso final? Então, quanto mais peso a genética contribuir para colocar nesse bezerro a desmama, menos tempo ele será necessário para ele atingir o peso do abate. Então, aí que entra a importância da informação da genética. Você usar touro diferenciado com valor genético para atingir o peso de abate. E é esse material genético diferenciado que a genética aditiva coloca amanhã para o mercado, né? Porque se a gente falar em características de crescimento, que são as DEPs de 210 e 450, o leilão, Roberta, está com média top 3 para 210, isso é 45% acima da média da NCP, e para 450, top 2, com 49% acima da média da LCP. Então, diante de tudo que você falou, amanhã vai ter grandes oportunidades, depois a gente vai mostrar alguns lotes, para animais que vão transmitir peso, essa característica tão importante aí para os diversos sistemas de produção. Cíntia, é muito importante você colocar isso, porque nós acabamos de ver uma imagem ali do REN-USP, né? Como que a gente enxerga a DEP de crescimento, né? Obrigada aí por ter voltado. É no próprio filho do touro, né? Enquanto a habilidade materna, a gente tinha que esperar as filhas do touro parirem para a gente enxergar o efeito materno, as DEPs de crescimento a gente enxerga no próprio produto do touro. Então, se eu destaco por essas características que nós estamos aí vendo, DEP para peso 120, 210, 365 e 450. Então, se nós estamos medindo, na hora que nasce a bezerrada na fazenda, que a gente vai fazer a primeira pesagem na desmama, você já vê o efeito dessa importante característica aí.
A gente ouve relatado em vários clientes que na comparação dos animais, eles conseguem na primeira geração, na hora que vão desmamar, o primeiro uso de touros adquiridos na genética aditiva, eles já conseguem mensurar isso aí. E isso que é bacana, porque DEP, Cíntia, é comparação mesmo. Para você enxergar o efeito, você tem que comparar. E aí que você consegue enxergar o efeito dessa característica aí tão importante. Aí, Valtão, você gostaria de explicar aí o lote 19, nós podemos chamá-lo, Cíntia? Podemos colocar na tela o lote 19, aí o Walter vai falar o peso, o que acrescenta, a quantidade de quilos, fazer uma continha aqui por animal em reais, né, que é o que o produtor gosta de enxergar e de ouvir, né, que nós precisamos botar dinheiro no bolso, né, Walter? Senão o negócio não funciona, né? A verdade é que ninguém faz melhoramento genético por diletantismo. A genética aditiva tem como obrigação disponibilizar um material genético de qualidade, mas é de fundamental importância para nós que esse material genético se traduza em eficiência do sistema, né? E quando a gente fala em eficiência, vamos lá. Nós estamos aí com o lote 19, é um animal com 2,5 kg de leite, ele tem uma DEP de 210 dias genômica, de 20 quilos. Ele é top 0,1 para essa característica. Para 450 dias, ele tem uma DEP de 36,89 quilos, é 0,1%. Olha, nós estamos falando de 2,4 arrobas. É muita coisa. Nós estamos falando de praticamente 2,5 arrobas a mais no sobreano. 2,5 arrobas a mais de boi magro hoje são R$ 336 de diferença no sobreano. Por animal. Por animal. Se você multiplicar por 24 em um boi de monta, nós vamos chegar a um valor de R$ 8.000 na safra. Lembrando que esses dados é acima da média do programa, ou seja, isso é bônus. Não é? Isso é incremento de produção. Então, quando eu falo em R$ 8.000 por animal, eu não estou adicionando aqui, Roberta, os 2 pontos de área de olho de lombo que ele tem, que ele é top 2%. Não é? Ele é top 4%. E ainda seguido top 2% para acabamento. Então, se você começar a somar essas DEPs, não é? Você chega a valores surpreendentes dentro do ciclo completo. Mas quando se fala em 36 quilos no sobreano, é uma medida quase que, assim, ela é totalmente fora da curva, ela é a pontinha, ela é a cabeceirinha da pirâmide, né? São animais que, pouquíssimos animais fora do plantel da genética conseguem um nível de DEP desse. Isso é destaque dentro da própria base da NCP, que é assim... que é uma base muito forte. Então, quando eu falo em 36 quilos, e aí vem 20 quilos também a desmama, que nós usamos R$6, né? Aí são 120 por animal na desmama. Ô Walter, eu vejo que uma coisa importante ressaltar é que nós estamos falando de DEPs em cima de um programa de melhoramento que tem uma base muito forte, né? Tanto a NCP quanto do índice da BCZ, quanto do índice do GenePlus, né, dos programas da BCZ e do GenePlus, esse touro ele é destaque em todos os 3 programas. E nós estamos falando de 3 bases muito fortes, muito acima daquilo que nós enxergamos na pecuária. Então, trazer o impacto econômico de um touro desse para dentro de um rebanho comercial, ou mesmo para dentro de um rebanho, para repassar rebanho registrado, é muito forte, né? Essa é uma característica, muitas vezes eu falo que ela entra dentro do rebanho para impactar mesmo, ela traz um salto muito grande genético, porque não é só ele ser melhorador para a característica, é ele trazer um impacto muito forte, porque os valores de DEP dele são muito altos. E aí vem a tal história, né? O quanto justifica você entrar, inserir dentro do seu rebanho esse material genético. Olha, vamos lembrar que nós estamos trabalhando com uma média de pecuária nacional, entendeu?
onde os animais vão morrer com praticamente 36, 38 meses. E esse animal é o tipo de animal que traz a informação genética para competir até com um animal de heterose, né, Roberto? Ele compete na desmama, ele compete no sobreano e ele compete na terminação sem cobrar aquilo que a heterose cobra, que é um ambiente bem mais elaborado que esse animal pode trabalhar, não é? O nosso Nelore está competindo com o animal cruzado. Esse tipo de animal que a genética aditiva está levando ao leilão compete. Eu não tenho medo de queimar a língua em afirmar isso. Esse animal com esse número compete. Olha onde que a raça chegou, né? Em tão pouco tempo, né? Gente, o leilão vai ser amanhã, às 14 horas de Brasília, aqui no Terra Nova Eventos. Os touros estão aqui à disposição para quem quiser ver, quem for de Campo Grande. Fica o nosso convite, essa equipe toda está aqui para te atender, para rodar os piquetes aqui para ver esses animais. A gente vai chamar agora o lote 52. 52, é isso? O lote 52, que é o próximo lote, também destaque para essa característica. Pode pôr na tela aí para nós, por favor. E às 17 horas a gente vai ter uma outra entrada aqui com as informações de fertilidade e precocidade, tá bom? Tá aí na tela o lote 52, um filho do caldo negro com torichorel. Tá aí Roberta de novo, o grande torichorel aparecendo na linha baixa dos animais. Um animal top 01 para MGT, top 1 para o índice ABCZ, top 01 para o IQG. E nas características de crescimento, fala um pouquinho para a gente. As características de crescimento é top 0,1% para peso desmama e com mais de 18 quilos na NCP, com quase 16 quilos no Gene Plus. Ele vem respaldado aí também por um crescimento, né? Porque quando a gente olha a DEP ao sobreano, ele tem quase 30 quilos na NCP e quase 22 quilos de peso ao sobreano no Gene Plus, sendo top 01 aí, nas duas características, né? Então isso revela que é um animal que desmamou muito pesado, né? Que tem genes de crescimento aí e continuou evoluindo. Agora, o que é muito importante, Walter, na hora que você estava falando aqui, eu estava pensando, né? Como que as coisas não podem ser trabalhadas de forma individualizada. É lógico que nós queremos um animal que tenha velocidade de crescimento, que tenha precocidade em crescimento, né? Mas ele tem que ser respaldado sempre pela composição desse peso. O que faz esse animal pesar muito? O que faz esse animal ter esse desempenho diferenciado? E aí nós temos duas características que a genética aditiva trabalha com ultrassonografia de carcaça há mais de 14 anos, exatamente para entender qual que é a composição desse peso. Então, quando a gente analisa as características de carcaça desse lote 52, e quando a gente olha para ele, a gente pode visualizar isso, a área de ouro de lombo dele ele tem 3,36 centímetros, ele é top 0,5% na NCP. Então, existe uma equaçãozinha aí que para cada 2 centímetros cúbicos de área de ouro de lombo, você tem 1% a mais de rendimento. Então, um animal como esse tem quase 2% a mais de rendimento e aí, Cíntia, ele vem calibrado aí por essas passagens bonitas que a gente está enxergando nele, de paleta, costela, a garupa, essa conformação de garupa, porque ele é top 1% para acabamento. Então, além das DEPs de crescimento, nós sabemos que esse touro, o rendimento dele é elevado. Então, o peso dele está onde? Está na musculatura, está na qualidade da carcaça e não na ossatura. O crescimento dele vem recheado aí de volume muscular e os animais bem acabados. Vamos esmiuçar um pouquinho. Você falou em duas DEPs, área de olho de lombo e acabamento. A área de olho de lombo é o tamanho do contrafilé. Então, a gente está falando de resultado lá no frigorífico. Na verdade, a leitura primária, ela acontece na fazenda por ultrassom e nós estamos falando de área de olho de lombo, de tamanho, de espessura de contrafilé. Que quanto maior, de quanto maior, melhor, mais pesado, mais rentável. Mais rentável. E tem uma ligação com o rendimento de posterior, que é onde está de cortes nobres.
que é onde está 60% do peso do animal. Agora, um dado curioso. Isso é dado da cadeia da carne. 60% dos animais que chegam ao abate nos frigoríficos, eles têm acabamento apenas desejável. Apenas desejável. Então, não é raro nós chegarmos em frigoríficos ou em confinamento e encontrarmos animais. Ah, está com 19 arroba, mas ela não está pronta. Não está com acabamento, não tá com que interfere na qualidade da carne, no sabor, na maciez, na parte de reprodução também, verdade, Walter. Ela interfere Pode colocar outro lote pra gente aí. Principalmente no resfriamento, né, da carcaça. A gordura é o anteparo natural do anteparo, ele é o anteparo natural do resfriamento rápido. É aquela carne que a gente, como consumidora, chega lá na gôndola e tá vermelhinha, tá bonita. Isso, você não compra uma carne escura ou queimada pelo frio. Então, os frigoríficos costumam penalizar animais que não têm acabamento. E como a nossa informação de área de olho de lombo, que leva a rendimento, e acabamento, que conduz também a qualidade, são duas características aí que completam o desempenho, né, dentro da cadeia do animal e que é assim de fundamental importância, né, dentro do sistema. Queria pedir para colocar na tela o lote 97. E a gente aqui ouvindo e conversando, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio, né, Roberta? Uma régua de DEP equilibrada, porque todas as características que a gente tem falado desde de manhã são de suma importância, né, para dentro do sistema de produção. Então, quanto mais equilibrada essa régua de DEP, mais resultado o produtor vai ter. E nós estamos falando aqui da importância da DEP a desmama, que é a DEP de crescimento, né? Mas quando ela vem alicerçada por uma DEP de habilidade materna também alta, então você tem o efeito das fêmeas produzirem bezerros pesados pela capacidade dela criar bem e aleitar bem seu produto, né? Dando leite para que ele fique pesado, mas se ele tem a genética de crescimento por trás dele, essa explosão no peso a desmama vai ser grande, porque ele vai ter, as fêmeas vão ser boas mães, vão cuidar bem desse ambiente materno e o bezerro tem genes para expressar o potencial de crescimento dele. Então, por isso que a genética aditiva, ela trabalha como um todo. Quando a gente está lá, Cíntia, delineando os acasalamentos, analisando característica por característica, seja ela DEP de habilidade materna, crescimento, precocidade sexual, stayability, as características de carcaça que nós estamos falando aqui, é um desafio muito grande, porque a gente tem que buscar otimização genética e progresso genético em todas as características. A peteca não pode cair em nenhuma delas. Então, cada dia que passa, a utilização de touros dentro do rebanho é muito rigorosa. Né, Valtão? E aí a gente volta lá no raciocínio que nós fizemos, que cada segmento da pecuária tem uma necessidade muito específica, né, Roberto? A fase de cria tem que ter uma atenção especial com habilidade materna. E a habilidade materna sem efeito de crescimento, sem crescimento no pós-desmame, de pouco adianta. Exato. Porque se você vende um bezerro pesado e ele mica no sobreano, o indivíduo que comprou o seu bezerro não vai voltar no seu plantel para buscar mais bezerros. Olha esse lote 97 aí, Walter, quando a gente vê o IQG dele, 47,6. Isso é um dos maiores valores de IQG dentro do GenePlus, top 0,1%, 0,1% para peso a desmama, 0,1% para peso a sobreano. E olha só o que que a Cíntia comentou sobre a régua de DEP. Top 0,1% para perímetro escrotal e 0,1% para espessura de gordura no GenePlus. Então a gente estava falando da importância aí desse conjunto, né? Esse é um indivíduo que nós estamos enxergando aí, que ele tem vários pontos fortes dentro da composição genética dele. Não só crescimento, habilidade materna,
peso de crescimento, as características de carcaça. E quando a gente pega aí a NCP, ainda ele tem aí valores altíssimos para stayability e para probabilidade de parto precoce. Então, Roberta, são 3 programas de avaliação genética respaldando. E a Cíntia fez uma colocação mais cedo hoje. Ela falou assim, o criador que não mede, que não usa, que não quer fazer melhoramento, que ele quer um touro para inserir dentro da cadeia. Aí nós comentamos, né, Cíntia, que o equilíbrio era fundamental. E está aí a forma, olha. Está aí o animal que morfologicamente, chancelado pela BCZ, dentro do padrão racial, passagem harmônica, e é o tipo do animal que o boiadeiro gosta de ver, né, Cíntia? Olha o posterior que isso tem. Agrada bastante. Lembrando que todo leilão está chancelado pela BCZ, pelo Progenética, com registro definitivo. Então, para atender aí rebanho comercial e também rebanho PO. A ordem de entrada dos lotes é segundo o catálogo. Quem quiser ver um catálogo mais esmiuçado, entra no nosso site, geneticaaditiva.com.br, que inclusive é uma tecnologia que a gente desenvolveu dentro da genética aditiva. A gente tem um craque lá no escritório, que é o Daniel, que desenvolveu esse sistema aí para você escolher o seu touro. Então lá você pode fazer os filtros por essas características que nós estamos comentando aqui desde cedo. Se você quer escolher o touro dentro do leilão com o melhor DEP para crescimento, você entra lá, tem a opção crescimento, escolhe o programa que você desejar e lá vai sair ordenado pelo melhor touro. Você pode escolher vários touros e ele faz a comparação entre eles para você fazer a melhor escolha aí para o seu plantel, para o seu investimento. Vou pedir para colocar na tela o lote 8, que é um outro lote que a gente elencou aqui como um dos melhores do leilão para essa característica crescimento. Por favor, lote de número 8. Passamos aí 2 filhos do caldo negro, um touro que vem se destacando também, né, Roberta? É líder de sumário e para essa característica de crescimento e peso é bastante interessante também. Nós estamos aí, o caldo negro é um touro que está na BS, Pequiplan, né, Cíntia? E essa aqui é a primeira safra dele, com força, como também a primeira safra do Cabaleiro, que a gente falou um pouquinho mais cedo dele. E é exato aí. Nós, o irmão do Cabaleiro na tela. Nós estamos com o irmão aí, um filho do espião, um pai do espião, né? Um irmão do espião. Do espião, do espião. Que é a Gortã, em Vaca Torixorel. Então, nós temos aí um indivíduo que é muito forte para as características de crescimento. Peso a desmama com quase 17 quilos. Gente, isso é fantástico, né, Valtão? Nós que somos mais antigos aí do melhoramento genético, né? Vamos falar que nós temos anos de experiência aí. Quando a gente começa a ver... Primeiro, assim, a Cíntia lembrou muito bem da qualidade do catálogo que o Daniel fez, né? E que você pode selecionar no site pelas características de interesse e você ir filtrando os animais no site. Mas esse catálogo que a genética aditiva aqui também disponibiliza para que as pessoas, quando estão aqui no Terra Nova, possam então trabalhar a escolha dos touros, ele é muito completo aqui. Nós temos o selo da genômica para aqueles animais que têm avaliação genômica, nós temos o selo da reprodução programada, temos o selo de quem é precoce, super precoce, a régua de DEP dos 3 programas de melhoramento que a NCP que a genética aditiva trabalha, a NCP, GenePlus e o índice da BCZ. Então, assim, é muita informação, é um cuidado especial com o cliente para que possa fazer uma boa escolha. E a transparência total, né? Porque o mais difícil fica com a genética, que é fazer essa coleta lá na fazenda e mandar para os programas de melhoramento esses dados para que eles possam transformar isso em valor genético, em ferramenta de escolha de touros. E essa transparência, Roberta, não é só no catálogo, é na fazenda também. A gente já vou deixar o convite aqui para o próximo ano, quem quiser se organizar, a gente faz algumas rodadas de visitas
as técnicas na fazenda. Então, se você quer montar um grupo para vir conhecer nosso sistema de produção, conhecer o nosso gado, ver de perto como é que a gente trabalha, nós estamos agora aqui perto de Campo Grande, em Terenos, né, na Fazenda Canaã. Então, fica aí o convite para o ano que vem, é só ligar lá no escritório, fala comigo, a gente organiza para o próximo ano uma visita técnica para você fazer essa rodada aqui junto conosco. Tá bom? Vamos chamar outro lote, é o lote de número 82. Lembrando que 60% dos animais são genômicos, isso aumenta a acurácia, aumenta a confiabilidade. Walter, fala da importância da genômica dentro desse leilão e dentro do cenário nacional aí, que hoje a genômica não tem mais volta, né, Walter? Tá todo mundo, ontem me ligou um cliente e falou, Cíntia, me passa uma lista só dos animais com DEP genômica, porque eu só quero comprar DEP genômica e vai aumentar a minha confiança. É por aí? É por aí, realmente. Porque, na verdade, quando a gente pensa em animal jovem, existe sempre, para nós que somos do ramo, né, que estamos aí dentro da atividade, vamos dizer, a parte mais elaborada da questão, a gente sempre questiona a acurácia quando a gente vê um touro jovem. E o produtor, já o pecuarista mais antigo, ele não sabe exatamente o que é acurácia às vezes. Mas ele olha, mas esse touro é novinho, será que eu posso confiar? É simples assim. Então ele está questionando a acurácia. Não é isso, Roberta? Exatamente isso. Enquanto você fala, eu gostaria de pedir aí que viesse o próximo lote, né, o lote 82, para que a gente possa discursar, né? Porque o Walter, ele faz um discurso, né? Quando ele fala do touro, né? Então, a importância da genômica é justamente essa, é o aumento de confiança, é a segurança de você poder usar um animal mais jovem, sem medo de errar. Exatamente isso, Walter. A genômica, a contribuição dela, eu não sei mais o que é a gente ficar sem, né? É incrível que a tecnologia é tão nova e a gente está aí já tão habituado com o benefício dela, que a gente não sabe mais ficar sem, né? Porque a genômica, ela é a evolução daquilo que a gente viveu, né? Enquanto a gente estava lá no passado, falando de provas de ganho em peso, diferencial de seleção, entraram as DEPs quantitativa, matriz de parentesco, os testes de progene, a precocidade sexual, as características de carcaça e agora a genômica. Então, assim, para a gente é um processo contínuo, né? E aí a contribuição, você lembra quanto tempo que a gente demorava, Walter, para saber se um touro era líder para habilidade materna? Um touro líder para stayability? Hoje a genômica, para essas características de baixa herdabilidade, que são aquelas, né, Cíntia, que tem um efeito ambiental muito grande, que precisa de um tempo para confirmar. Né? Precisa que você tenha várias informações, muitos dados para poder confirmar. E aí, hoje nós temos esse benefício, principalmente aí para essas características ligadas à stayability, habilidade materna, a própria eficiência alimentar, que é outra que está chegando e veio para ficar. Que a genética aditiva já começou a fazer, estreamos agora, acho que faz uns 15 dias, né? Então tá aí a genética aditiva novamente investindo em tecnologia. Eu estava conversando com o Daniel Biluca ali, ele me disse que mais ou menos no Brasil hoje são 50 mil animais da raça Nelore genotipados, só na genética aditiva está em torno de 4 mil, né? Então a gente está investindo realmente pesado nisso, a safra 2017 já vai ser toda genotipada, né? Exatamente. Nós agora acabamos, a safra 2016, ela já está toda genotipada, né, das fêmeas, porque a gente só incorpora fêmea super precoce. E aí as fêmeas que ficam prenhas foram genotipadas. Só que em 2017, o que nós já fizemos? As amostras já foram de 1.600 animais. Então, quer dizer que o ano que vem nós vamos ter 100% dos touros aqui com DEP genômica, tanto no Mega como no Primavera, sendo comercializados. Gerando cada vez mais confiança para os investimentos aqui dentro da empresa. Ô, Cíntia, isso é fantástico, né? Nós estamos falando aí da inauguração do Intergado, né? Da prova de eficiência alimentar, onde nós pretendemos testar, né, o consumo alimentar dos animais, aqueles animais que
que comem e convertem, né? Aqueles que realmente comem menos e transformam mais em quilos de peso, né? E também logo nós teremos aí outras novidades, como a própria maciez da carne, que a genética aditiva já participa de um projeto aí junto com a Embrapa. Você roubou a minha fala. Você falou em continuidade e você buscou lá atrás a referência da PGP, da prova de ganho de peso, e veio trazendo, né? E falando em continuidade, DEP genômica, já vamos entrar em 100% de safra a partir de agora. E nós temos mais um desafio, né, Roberta? Que é a eficiência alimentar, né? E vamos chegar lá na maciez de carne. Aí a gente... Tomara que a gente não feche o ciclo, que venha outra tecnologia para a gente encontrar mais virtudes num animal recheado de virtudes, né? Essas demais aí tecnologias, depois eu te conto uma que eu estou esperando, tá? Vocês estão escondendo o jogo aqui, depois eu vou querer saber tudo. Mas nós vamos falar dessa coisa, desse touro fantástico aí que está... Mais um caldo negro, não, hein? Mais um caldo negro. Olha. Mas o caldo negro é líder, né, Cíntia? Para as características de crescimento. Então não é surpresa a gente estar apresentando tantos filhos aí. Uhum. Mas esse touro, ele é candidato também para o teste de progênie da ANCP, a reprodução programada, é o lote 82 que nós estamos falando. Caldo negro com USP. A reprodução programada. Ser um candidato à reprodução programada. No Mega aconteceu do cliente comprar e fez esse questionamento. Deve ser o mesmo questionamento de algumas pessoas aí. O candidato são animais que passam por uma seleção genética dentro do programa da NCP, passam por filtro genético, ele tem que ter um valor mínimo de algumas características como habilidade materna, crescimento, perímetro escrotal, área de ouro de lombo e também o índice genético, as características que compõem o índice econômico da NCP. E aí eles são pré-indicados, baseados nesses filtros genéticos. Eles são indicados, os técnicos da NCP vão à fazenda, analisam e então selecionam esses animais para participarem ou não do teste de progênie. E aí um animal que é do teste de progênie, que foi selecionado, quem está participando do programa da NCP vai utilizar essas doses desse touro. Exato, aí eles vão para uma central de inseminação, coletam sêmen e a NCP disponibiliza através do site dela a liberação de doses para utilização. Cada criador pode pegar uma quantidade mínima e máxima de sêmen e ele tem que devolver essas informações para a NCP via os filhos desse touro. Então, os filhos dos touros são cadastrados e recebem de volta as informações de peso de todas as medidas. Não só peso, mas também das características de carcaça. Tá aí, que bacana. Então, mais uma opção aí do lote 82. Walter, alguma não? Quer acrescentar? Os criadores que gostam de comprar e confiam plenamente no seu olho para comprar animais. Isso foi uma tecnologia utilizada desde os primórdios da criação e foi muito necessária, né, Roberto? Até separarmos as raças, até organizarmos. Isso veio caminhando e hoje a gente tem, além do olho humano, as ferramentas. Todas essas informações que os 3 programas de avaliação genética traz. Agora, faz uma brincadeirinha entre vocês. Acha um senão nesse animal. Quem gosta de olhar o touro de baixo para cima, de cima para baixo, da cabeça para o posterior, do posterior para o anterior, e para aqueles que querem ler a régua de DEP, olha o animal e acha uma restrição. Eu vou ler a régua de DEP e você olha para o animal, tá bom? Ótima colocação, Valtão, mas eu vou ler a régua de DEP dele. Mais de 4 quilos para habilidade materna, quase 17 quilos para peso a desmama, quase 29 quilos para peso a sobre ano, sendo top 0,1% aí.
top meio para perímetro escrotal, top 4 para stayability, top 2 para DEP para precocidade sexual, top 6 para área de ouro de lombo e top 1% para acabamento. Olha que carcaça maravilhosa que a gente está enxergando aí. E é isso que nós falamos, né, Cíntia? Construir um rebanho, você tem que construir todas as características. Nós não podemos falar em precocidade sexual, por exemplo, sem falar de DEP de crescimento, sem falar de DEP de acabamento. Não podemos falar de precocidade se as fêmeas não vão ter boa habilidade materna para criar bem o seu bezerro. Então, é um conjunto de características e esse é o papel da genética aditiva. É isso que nós estamos discutindo aqui, porque essa oferta de touros é a filosofia de trabalho da genética aditiva. Ela está preocupada com toda a cadeia produtiva, porque ela é fornecedora de genética. Esses animais serão multiplicadores de genes. Valtão brincou aqui que o touro tem uma excelente régua de DEP e tem uma excelente morfologia. Hoje vocês estão fazendo acasalamentos pensando nisso também, né, Roberta? Vocês rodam o PAG, o sistema, pelos filtros que vocês entendem que é necessário e depois vão para o curral olhar vaca por vaca para acasalar fenótipo, é isso? Exatamente, Cíntia, porque a variação genética, nós não podemos esperar que a variação genética fala de pigmentação. Nós não temos DEP para pigmentação. Nós não podemos esperar da DEP falar de aprumos, porque a gente não tem DEPs para aprumos, e nem para tamanho de umbigo, e muito menos para algumas características ligadas raciais, padrão de raça. E por isso que nós temos aí a validação da BCZ, que registra todos os animais, porque eles são responsáveis pela garantia do padrão racial do rebanho. E nós analisamos toda a morfologia e contemplamos no acasalamento essas características que a DEP não pode nos informar. Mas, acima de qualquer coisa, nós buscamos otimização genética. A otimização genética, a produtividade, o retorno econômico para os nossos clientes, ele está em primeiro lugar, sempre. Certo. Muito bom, excelente lote. Fica aí a dica do queridinho do Valtão, pelo jeito, para o leilão primavera. Já tem até 2 clientes aqui que eu vou indicar, vou fazer cola, hein, Valtão? Vamos chamar o próximo, lote 106. É o último lote que a gente vai apresentar nessa tarde. A gente vai voltar daqui uma meia hora, mais ou menos, com as informações de fertilidade, precocidade. Aí vai estar aqui comigo o Luiz Carlos, que é quem faz a precocidade sexual nos machos, da Procriar, o Daniel Biluca também falando um pouquinho da genômica. E a doutora Ângela também, vou colocar você aqui para falar da genômica, Ângela. Lote 106 na tela. Mais um caldo negro. Roberta, você só apartou caldo negro aqui hoje? Caldo negro com Sagres novamente. Como eu disse, né, o caldo negro ele é líder para as características de crescimento. E aí é um destaque aqui, importante ressaltar a qualidade de um touro, né? E essa é uma qualidade dele, como nós temos aí o USP para acabamento, para precocidade sexual, para habilidade materna, temos o cabaleiro, que é fantástico para acabamento, né, Valdão? Os touros do cabaleiro, o Lisquinha pode falar isso muito bem, mas a precocidade sexual dos filhos do cabaleiro foram fantásticos. E a gente viu nas fêmeas também, não só nos machos, né, mas nas fêmeas, inclusive vendemos em Uberaba Exatamente, filhas dele. Cíntia. Tanto que as fêmeas do cabaleiro emprenharam bem dentro da estação. Então, é importante ressaltar aí, nós estamos aqui destacando como a gente trouxe o vôculo. Quantos filhos do vôculo que nós trouxemos aqui para falar de habilidade materna, né? Então, tá aí mais um exemplar do caldo negro em Sagres. Então, aí o que nós vamos ter? Além das características de crescimento, que eu acho que é importante a gente bater, top 01 e 01 para pesa, desmame sobre ano, ele vem aí sendo top 1% para acabamento, porque o Sagres é líder para acabamento. E é assim que a gente vai formando o nosso quebra-cabeça, né? Uma peça aqui, outra peça ali, outra peça ali, até para ter um produto diferenciado como esse touro. Olha aí, Valtão,
Pode comentar aí sobre aquilo que você está vendo, a morfologia do animal. Eu vou comentar, eu vou sintetizar a fala de vocês duas. A Cíntia falou, mais um caldo negro, se Cesfal partou caldo, então eu vou dizer, tudo isso aí é herdado, não foi roubado não, tá? Isso chama consistência, ele não é líder por acaso. Então, tudo isso aí é herdado, não foi roubado de ninguém. E foi construído, né, Valtão, e fixado no rebanho, né? Ele agrada gregos, troianos e seus vizinhos, sem medo de errar, não é? Porque desempenho, beleza, carcaça, tipo frigorífico, quer dizer, ele não fala ainda, né? Não aprendeu a falar. Bom, amanhã é a última oportunidade para adquirir touros nessa qualidade dentro da genética aditiva, é o nosso último leilão do ano, então fica o convite aí para vocês nos acompanharem amanhã às 14 horas de Brasília, pelas lentes do Agro Brasil TV, do Terra Viva e o Remate Web também, a nossa leiloeira oficial e a Programa Leilões. Queria agradecer a Valtra, que é a nossa patrocinadora, está hoje aqui conosco, a Socio, Matsuda, um abraço a todos. A gente vai ficar por aqui, daqui um pouquinho nós voltamos com mais informações. Obrigada.